Oi galera, tudo bom? Esse vídeo é para falar com vocês sobre dois quadrinhos que eu li nesse mês de abril. Na verdade foi um mês de bastante quadrinhos, gente. Acho que foi o que eu mais li, porque foi um mês meio atarantado, aí a gente tem que ler coisas meio rápidas, assim. E aí, foi o que deu pra ler. Eu comecei lendo um quadrinho que uma amiga minha indicou, que é a Cida, do Compartilivros. Eu vou deixar o link pro canal dela lá embaixo. A Cidinha, ela leu o Desconstruindo Una, e eu vi ela falando sobre esse quadrinho aqui, deu um apertinho no coração, eu falei, acho que quero ler também. E foi bem naquele momento em que tava saindo aquela série maluca lá os 13 porquês, os 13 motivos, só. E aí, bom, tem tudo a ver, gente. A gente vai tratar sobre uma garota com uma baixíssima autoestima que vai passar por alguns processos que ela não sabe exatamente o que está acontecendo com a vida dela. Ela percebe que as pessoas a julgam por coisas que ela não sabe exatamente o que é que está errado, o como as coisas se distorcem conforme ela foi crescendo e como ela foi carregando aquela visão extremamente preconceituosa que as pessoas criaram sobre ela e que não mudou. Enquanto isso acontece na escola, né, e ela vai sofrendo esse bullying aí violento, ela vai contando pra gente de uma maneira bastante tranquila, assim, que quadrinho, né, você desenha um negócio, tá? Ela vai sugerindo, apesar da escrita dizer claramente, no quadrinho tem apenas sugestão de que ela passou por mais de uma violência sexual ao longo do crescimento dela. De uma mãe que trocava de namorados constantemente, que esses homens viviam na casa e deixa-se meio subentendido de que um deles, né, abusou da criança, e que tem um outro momento em que ela mostra uma inocência muito grande de criança, de estar brincando no jardim da casa, aí passa um cara mais velho que a chama para dar uma volta, a criança não entende muito bem o que está acontecendo, e quando você vê já não tem mais como parar a situação, e é triste, gente, é muito triste como ela vai narrando essas experiências dela, não só com o bullying, em que ela era vista como uma menina indecente, como uma vagabunda no colégio, e ao mesmo tempo tem todo esse background assim dela de alguém que não, uma menina que passou por todos esses traumas, não caberia, né? Ai, é tão difícil falar disso, gente. Eu fiquei. Porque são tantos julgamentos, assim, e parece que quando a gente lê, a gente vai fazendo outros em cima, mas você não quer fazer, a mente faz sozinha, os negócios absurdos. É horrível. Sabe quando você entra em conflito, assim, com coisas que a gente trata todo dia, com a nossa própria sexualidade, eu fiquei desconfortável com esse livro, gente. E ao mesmo tempo muito feliz, porque ela começa, a estrutura do livro é muito interessante, porque ela começa contando sobre um assassino serial que teve na Inglaterra, bem na época em que ela estava crescendo. Então, ela não apenas cresceu com esse preconceito em cima dela por um dia ter, tipo, ficado com o menino e ele ter falado uns negócios aí que a gente nem sabe se aconteceu direito, desses abusos que ela recebia quando criança, por não ter sido bem instruída e por ter uma família que meio largou mão, ninguém percebia o que se passava com a garota e ao mesmo tempo todo mundo percebia que ela não estava bem, mas não sabia em que ponto que o negócio estava. E ao mesmo tempo disso, os jornais estão contando desse assassino em série que supostamente só mataria prostitutas. Só que esse assassino também matou outras mulheres que nunca foram tidas como vítimas desse cara, porque elas não eram prostitutas, porque elas eram mulheres que trabalhavam na noite, estavam voltando para casa, porque elas eram crianças. E eles nunca conectaram uma coisa com a outra, porque, óbvio, um assassino matar prostitutas é super compreensível, porque ele está se vingando de mulheres indecentes. Agora, ele matar uma dona de casa com 3 filhos, que estava fazendo um segundo turno para chegar em casa com mais dinheiro para sustentar aquelas crianças, porque o cara deu no pé e ela que se vire porque ela que é mãe, isso não, imagina, essa mulher foi um acidente, ou foi tipo um outro assassinato, mas um homem não faria isso. Afinal de contas, nós não temos raiva das mulheres, nós temos raiva das mulheres indecentes, como se justificasse. Então você vê tipo a mídia, e você vê como que a mídia influencia na cabeça das pessoas, na cabeça da família dela, dos amigos dela e dela mesma. Porque, que horror, gente, que horror. Como assim as coisas estão tão conectadas em planos que a gente, eu honestamente não sei como consertar, não sei se dá pra consertar isso. Eu fico assustadíssima, assim, porque é uma batalha
contra muitos inimigos ao mesmo tempo, sabe? Sendo que ela era sua própria inimiga, ela se julgava. Você tem um padrão dos colegas, dos próprios amigos, um padrão da família, que é uma família que na verdade não tá muito ali, é um padrão que a mídia traz, que os próprios policiais trazem, então assim, quem supostamente deveria te defender e te informar tá fazendo um desserviço social. E o livro é assustador. Ele é muito bonito na diagramação, assim, que ele não segue nem sempre os quadrinhos que a gente tá acostumado a ter, sabe? Ele vai seguindo ordens e tipos de contornos, de traços, de diagramação bem diferentes. E eu fiquei pasma, assim, muito bonito. Tudo é preto e branco. E o que mais me alegrou, preto e branco nada, tá? Tem os momentos em que a gente tem uns tons, assim. Eu achei legal. O legal do livro é que ela vai dando dados estatísticos pra gente, tipo, acorda aí, vamos falar sobre números, entendeu? Se a gente vai falar sobre fatos para não ser muito subjetivo, para falar que não é uma mulher defendendo outra, vamos falar sobre número, porque número a gente não erra, né? E ela começa a dar dados muito interessantes sobre assassinatos, sobre estupro, sobre violência, e ela começa a trazer vozes de mulheres que passaram por isso, vozes de ativistas femininas, que lutaram pelo feminismo e que você tem pessoas em quem pesquisar, em quem se apoiar, em quem você, tipo, sabe, vê uma luz no final do túnel, entendeu? Eu achei bonito como ela vai... Ela tá contando da própria vida, sabe? E a escritora se expondo aqui e ao mesmo tempo se expondo de uma maneira otimista, tentando falar para aquelas garotas que estão lendo o livro dela, que já passaram por isso ou que não, mas de que calma, a vida continua. Isso foi um erro cometido com você, com a vida, seja a questão do estupro ou só do machismo, mas de que a gente tem que se reerguer, porque a vida é mais importante do que isso. Dá para se recomeçar, não do zero nunca, mas partindo de um lugar mais feliz. E eu achei muito bonita essa mensagem final que ela vem trazendo, sabe? Eu achei lindo, lindo mesmo. Tô encantada com o livro, mexida com ele, porque eu fiquei muito brava com aquele seriado, gente. Eu não li o livro, tá? Eu quero muito ler, mas tá muito caro pra comprar agora. Os caras se aproveitam de tudo pra arrancar dinheiro da gente, né? Então agora eu não vou comprar porque tá caro, mas eu quero ler. E eu assisti o seriado e eu fiquei tão brava de como você trata de um assunto como esse desse jeito, sabe? Mostrando cenas extremamente pesadas de estupro e no final não tem uma luz no final do túnel. E também não tem uma mensagem no final dos episódios do tipo, procure esses canais de ajuda, se você está passando por algo desse tipo, sabe? Tem fulano, tem ciclano, tem esse número, tem esse site. Ai, foi tão mal trabalhado, assim, na minha opinião, no que eu senti quando eu tava assistindo o seriado, que eu falei, pera, você tá tentando ajudar ou você tá tentando atrapalhar a situação? Achei incômodo, tá? Incômodo. E isso aqui eu achei lindo. Sabe, eu acho que toda boa professora que trabalha com muitas alunas, eu acho que tinha que ler. Eu acho que toda mãe tinha que ler esse negócio aqui. E eu acho que, meninas, vamos lá, a gente precisa se informar e a gente precisa falar sobre isso aqui. Achei o livro incrível, tá? Muito bonito. E o livro todo vem passando a Una carregando essa caixinha aqui, que parece aquela caixinha de texto, aquele balãozinho, né? Só que tem horas que isso aqui é um balãozinho do tipo coisas que eu tenho pra falar e nunca consegui falar, então estou falando agora, em livro. E esses balões ele vai aumentando ao longo da história, do tipo, olha quanta coisa eu acumulei, não deu pra falar na hora. E você vê que isso aqui vai crescendo e isso aqui às vezes vira um saco, tipo de Papai Noel, em que ela vai puxando, porque a história dela foi pesada, porque as coisas que ela passou foram terríveis e a vontade de falar e não ter com quem falar é muito pesada. Achei lindo. E também tem a questão de uma borboletinha, de uma abelhinha, né, que é uma mariposa, na verdade, pelo que eu entendi, que ela vai perspassando a história toda e que ela vai se transformando, se metamorfoseando mesmo, né, como uma borboleta, mas assim, armada como uma abelha, sabe? Tipo, ela não foi aquela passiva, sabe? Ela soube, pelo menos no final da vida, o que dá pra entender, que ela soube picar de volta e se reconstruir, assim. Achei incrível, super aconselho, tá? De verdade. Que livro bacana. E aí eu emendei em leituras pesadas, assim, tá, gente? O mês de abril foi um mês de leituras muito impactantes, assim, na minha perspectiva. Eu li 2 quadrinhos de terror, que tudo bem que um é do Chico Bento, é engraçadinho. Eu li um outro quadrinho sobre lendas urbanas do Recife. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Do vídeo que já saiu.
E li isso aqui pesado pra caramba. Estava lendo A Cor Púrpura, que eu terminei hoje, que vou fazer vídeo logo menos. E aí eu embalei também no Grandes Esperanças, versão quadrinho do Dickens. Nossa, meu Deus! Esse livro, gente, eu li acho que quando eu tinha uns 16 anos, 17, assim, eu tava no ensino médio, eu acho, ou no primeiro ano de faculdade, eu não me lembro. Era um livro da coleção, tipo, Grandes Romances da minha mãe e tal, e ela disse que era muito bonita a história. E eu também assisti uma adaptação em filme do livro, que é até atualizada para outras épocas, que é com o Kevin Bacon e com a Gwyneth Paltrow. Acho que é isso. Que eu achei muito bacana a história. Eu li o Grandes Esperanças, que tá, tipo, lá em cima da estante. Não vou subir buscar, tá? Você imagina ele. Eu li, fiquei chocada, tipo, nossa, como as pessoas podem ser ruins e vingativas, inclusive com pessoas que nunca fizeram nada de mal pra ela. E aí, o quadrinho também é muito legal. Eu gostei muito. Por quê? Porque, gente, o livro, ele dá muitos saltos temporais, então o quadrinho tenta acompanhar isso, e ele foi dividido pelos capítulos do livro, tá? Então, tem o capítulo do livro, tem o capítulo aqui no quadrinho, então é pra você realmente poder acompanhar a história. Mas como ele tem muitos saltos no livro, aqui também tem muitos saltos no tempo, mas nem sempre fica claro, então eu achei isso às vezes meio complicado aqui do quadrinho, de saber, tipo, quanto tempo passou, onde que a gente tá mesmo, sabe? E os nomes das pessoas, tem muita gente, porque o romance é um calhamaço, né? Só que num quadrinho, como os nomes das pessoas vão pipocando, porque vai aparecendo muita gente, eles são, tipo, meio todos parentes, você já não sabe mais quem que é quem de quem, e aí é bom porque ele traz pra você, logo aqui no começo, uma listagem aí dos personagens, dos seus rostos, pra gente não se perder, né? Porque é complicado. Mas a história, galera, é muito bonita aqui a história, né? Dessa mulher aqui, que é a senhora central da história, em que ela cria uma menina adotiva, e nós vamos acompanhar o Pip, que é o nosso personagem principal, em que ele vai ser levado para a história dessa senhora, né, a senhora Ravenshaw, em que ele vai ficar lá para distraí-la, um menino pobre que é chamado lá, e ele vai conhecer a Estelle, né, a Estela, e ele vai se apaixonar por ela desde criança, só que a senhora cria a Estela para que a Estela meio que a vingue. Essa senhora sofreu um trauma horroroso quando jovem, um cara passou a perna nela e ela nunca se recuperou, então a casa dela é horrível. Tudo parou no dia do casamento que não aconteceu. Então, tipo, o bolo estragando em cima da mesa ficou lá a ponto de virar fóssil. Ela usa o vestido de casamento constantemente, ela parou os relógios da casa. Ela vive com uma vontade de se vingar daquilo. E ela vai criando a menina pra vingá-la, já que ela tá velha, né? E ela não vai conseguir se vingar daquele cara que passou a perna e foi-se embora. E ela cria a menina pra ser má, pra não ter coração, pra que ela não possa ser usada pelos homens. Aí aparece o Pip, coitado, e ele aparece na história e a senhora acha incrível quando o Pip se apaixona pela Estelle. Porque, tipo, agora eu vou fazer esses homens pagarem. O que esse menino tem a ver com isso, gente? Não é porque um homem foi sacanation com você, quer dizer que todos os meninos vão fazer sacanation com todo mundo. Do mesmo jeito que a gente julga meninas, sabe, por estar usando saia curta, ela tá, assim, julgando dos caras porque um fez mal pra ela. Não é assim, ô poetisa. Você precisa decidir se você vai pra frente, se você vai pra trás, mas ficar aqui não é uma opção. Aí, tem toda uma história de mistério, tem toda aquela questão, tipo, de enriquecimento, de ter uma sociedade de classe alta e você ter que ser o aprendiz e pagar para ser aprendiz, então são muitos anos para conseguir ter grana e você precisava ser bancado por alguém, pessoas que vivem de renda e tem todo aquele negócio, tipo, inglês, assim, de fundo, aquela sociedade toda, sabe? Que depois a Europa inteira, na verdade, vivia naquela situação. Então é um livro meio, sabe, narrativa histórica, que é legal pra você ver, tipo, as prisões feitas em navios. Você vê a prisão de Newgate, que ficava no centro ali de Londres, né? A gente vai acompanhar coisas muito bacanas pelo que estava passando, né? A nossa Inglaterra ali no 19. A gente vai ver uma grande história de amor, uma grande tragédia de amor. Tem a questão já do feminismo, tem a questão, sim, muito forte aqui dessa vingança e como você pode usar os outros.
Puta, que livro bom, assim, mas eu não aconselho o quadrinho, tá? Lê o original quando você tiver, assim, sabe, um tempo pra aguentar umas 500, 700 páginas. O quadrinho é legal, às vezes até pra você poder ir lendo junto, porque o Dickens às vezes tem uma linguagem meio enroscada. Aí o quadrinho pode deixar as coisas mais claras. Então eu acho que é legal ler, tipo, lado a lado. Essa aqui é uma edição da Larousse Jovem, tá? Do Clássicos HQ. Eu comprei na Bienal do Livro do ano passado em algum daquelas estandes de livreiro, sabe? Foi um achadão, acho que eu paguei tipo R$ 30. Gostei bastante. O quadrinho, ele é todo coloridinho, parece fotografia, todo brilhante. Tá? Gostei, mas não amei, mas indico. Mas se você tiver que escolher um na vida, esse, leia, tá? É necessário para a humanidade. Tudo bem? Beijo, gente. Tchau, tchau.